Será que o mundo será afetado dia 8 de abril? Se liga nesse vídeo. Dia 8 de abril acontecerá um eclipse solar muito poderoso, e ele será um dos maiores eclipses solares de todos os tempos. E este rapaz aí, ele explica detalhadamente como será e quais países serão afetados por ele. Então se liga nesse vídeo e preste bem atenção no que ele vai falar. Se preparem para o eclipse solar que acontece agora, no dia 8 de abril agora de 2024. Se liga nisso, pessoal, porque sim, esse eclipse ele vai ser diferente, ele vai ser bem diferente. Richard, o que vai acontecer? Devemos correr para as montanhas no dia 8 de abril, né? O eclipse ele está acontecendo, pessoal, no máximo solar. Ou seja, o eclipse ele vai ser total, a Lua ela vai conseguir encobrir todo o disco solar. E o que vai sobrar para a gente? Como se fosse uma imagem de coronógrafo, né? Ou seja, aquelas imagens que a gente observa do Lasco C2, do Lasco C3, que a gente consegue ver erupções solares, na verdade a gente consegue ver ejeções de massa coronal, material do Sol quando é lançado para o espaço. É basicamente isso que a gente vai ter, né, durante o eclipse, durante aqueles poucos minutos do ápice do eclipse solar total do dia 8 de abril. Vai ser lindo, vai ser magnífico e a gente vai conseguir ver, quem sabe, com sorte, se tudo der certo, entre aspas, né, uma explosão solar acontecendo, mas eu vou explicar exatamente como que isso vai ser. Não vai ser exatamente como alguns podem imaginar. E não é só, pessoal. Cris, você sabia que além dessa explosão solar, talvez, né, que a gente pode ver, e de loops ali, né, de proeminências no Sol, né? Se a gente der sorte, azar. ou azar, né, depende. Na verdade, tem uma coisa que essa já é basicamente certa para acontecer, que é isso aqui, ó, se liga nisso. Sim, um cometa ele vai surgir no céu durante um eclipse. Agora sim, Richard, devemos correr para as montanhas. Quem tiver, pessoal, no mapa por onde o eclipse vai passar, corram sim para as montanhas. Esse é o traçado por onde vai passar o eclipse, ó. Ele passa pelo México, pelos Estados Unidos, chega ali também numa parte do Canadá. E quem tiver nessa rota, pessoal, corram para as montanhas, porque sim. Eclipse, explosão e cometa? Esse eclipse vai ser diferente de tudo que a gente já viu, vai ser um eclipse que a gente pode ver, como eu disse, né, explosões, e o cometa já está confirmado. Vou mostrar tudo para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Ai, Richard, como que a gente vai ver isso tudo? Vocês sabem, aqui no canal a gente sempre vai por partes. Em primeiro lugar, pessoal, atenção, alerta para todo mundo, tá? Não olhem para o eclipse sem a proteção adequada. Usa um óculos para eclipse. Ah, Richard, eu não tenho um óculos para eclipse. Devo correr para as cavernas para não ver o eclipse? Não, você pode comprar um vidro de máscara de solda, né, Cris? Aquele vidro de máscara de soldador número 14. Pode ser o último eclipse que você vai ver, né? Se você olhar sem proteção nenhuma, pode ser o último eclipse que você vai ver, com certeza, tá? E aí você usando ou óculos de eclipse ou a máscara de soldador número 14, aí sim você pode olhar para o Sol. Mesmo assim, não fica ali o dia inteiro olhando para o Sol, porque pode acabar gerando algum cansaço aí na sua visão, no mínimo, tá? Então olha ali alguns segundinhos, 20 segundos, 30 segundos, dá um descanso na sua vista, e aí sim você vai ter a chance de ver algo parecido com isso, tá? Richard, como assim? O que vai acontecer, né? Explosões solares, pessoal, estão acontecendo aos montes. E não só, tá? A explosão solar em si, que é a explosão de radiação, essa a gente não vai conseguir observar, claro. Mas, se tiver uma ejeção de massa coronal, essa sim a gente consegue observar. Na verdade, aqui é uma previsão, pessoal. Se a gente for pegar o horário aqui que eles estão mostrando, ó, a previsão não é só pro momento do eclipse, isso está sendo feito pela Predictive Science. Ó, eles estão fazendo uma previsão que é bem complexa, inclusive, de como devem estar as regiões ativas, as manchas solares no momento do eclipse, porque a gente tem uma base de quais proeminências vão estar visíveis e coisas desse tipo. Então é um trabalho bem complexo, eles estão todos os dias atualizando isso, né, com base em novos dados. Então, claro, a gente não vai ver esse movimento todo, não teria como ver esse movimento em poucos minutos, mas a gente vai ver algo parecido com isso, tá? Mesmo que a explosão, a ejeção de massa coronal, por exemplo, tenha acabado de acontecer ali, a gente vai ver o quê? Um loop, algo parecido com isso, né? Uma onda aqui, a gente percebe ali o material saindo. Isso, dessa forma como a gente está vendo, né? Aqui a gente vê as linhas do campo magnético e o material que está percorrendo por essas linhas de campo magnético. Agora, se a gente estiver olhando com óculos de eclipse, vai ser algo
parecido mais com isso, tá? Claro, aqui eles também fizeram um videozinho mostrando a evolução de como que tá sendo a previsão, como ela tá ficando, né? Essa previsão, mas aqui a gente tem uma visão que seria mais ou menos parada, mais ou menos isso. Só que, claro, se a gente der um zoom nisso, pessoal, a gente vai ter uma visão muito linda como essa aqui, ó. Se liga nisso. Aqui, ó. A gente dá um zoom, ó, a gente vai conseguir perceber os loops, as proeminências, né? Como eu disse, a Lua ela vai trabalhar como se fosse um coronógrafo pra gente. Então, a gente vai ter a chance de ver a coroa solar, aquela parte mais externa do Sol ali, de todo esse material que está sendo expulso, que está sendo ejetado, filamentos, quem sabe. Então, coisas lindas podem surgir durante o eclipse. Lembrando mais uma vez, o movimento em si a gente não consegue perceber em poucos minutos, né? A gente precisaria de um time-lapse. Mas, quem sabe, um time-lapse vai durar mais ou menos uns 4 minutos, né, crise do eclipse? Então, quem sabe um time-lapse de uns 4 minutos não seja possível, sei lá, ver algum mínimo movimento, talvez, eu acredito que talvez um mínimo movimento, talvez. Mesmo assim, não é certeza, tá? Mas a gente vai conseguir ver o Sol no seu máximo de atividade até porque ele durante tá o eclipse. né? Não, o Sol tá muito serelepe. Inclusive, tá tendo muita explosão de radiação. Teve explosão de radiação de classe X, inclusive ontem. Falei sobre isso. Deixa no cardzinho aqui em cima. Bugou o GPS, bugou o rádio. Pegou o Brasil também. E tem regiões ativas que a gente tá tentando entender como que isso vai estar. Inclusive, é mais ou menos assim, pessoal, ó. Pra vocês terem uma ideia, esse é o lado visível do Sol pego no dia 27 de março agora. Então a gente tem aqui as regiões ativas que estão viradas para a Terra, e toda essa área laranja é feita através de heliosismologia, ou seja, eles pegam mais ou menos o que eles estão percebendo que está tendo ali de atividade no lado oculto do Sol, por conta de ondas que acontecem por lá, e aí a gente tem uma base do que está por vir. Então é mais ou menos isso que eles fazem, ó, para ter uma base de como que vai estar, quais regiões ativas vão estar viradas para a Terra, quais regiões ativas vão estar no limbo do Sol, ou seja, na beiradinha ali do Sol, né, nesses cantinhos aqui do Sol, tipo aqui, naquele cantinho de lá, porque é ali que, se acontecer alguma ejeção de massa coronal, é justamente ali que a gente vai ter a melhor visão. Richard, se acontecer uma ejeção de massa coronal virada para a Terra, na hora do eclipse, a gente vai conseguir ver isso? Vai, a gente vai conseguir ver, talvez, um anel, teria que ser o timing perfeito. Por quê? Se ele se ele acabou de acontecer, quer dizer o quê? Se foi virado para a Terra, foi na região central. Se ele acaba de acontecer e ele está crescendo ainda, ele não saiu da borda do Sol, a gente não vai conseguir ver porque a Lua vai estar na frente. E se ele aconteceu há muito tempo, ou seja, ele já se expandiu e o anel cresceu demais, a gente também não vai conseguir ver. Agora, se ele aconteceu com o time perfeito, quem sabe a gente tem essa sorte, né, de acontecer exatamente no momento perfeito, algumas horas antes do eclipse, aí sim vai ter tido tempo desse anel crescer, né, da região central do Sol, e aí a Lua, ela entra na frente do Sol, bloqueia o Sol, faz como se fosse aquele coronógrafo, né, como eu disse, e aí sim, ao redor do Sol, a gente vai ver como se fosse um anel, que seria essa ejeção de massa coronal acontecendo na direção da Terra. De qualquer forma, loop, proeminência, né, aquelas ondulações, isso tudo a gente vai conseguir observar durante o eclipse, porque a gente tá, né, Cris, no máximo da atividade solar, e o Sol tá serelepe, né? Dos likes? O máximo dos likes pode acontecer agora, ó o dedinho. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho das notificações. Ajudar mais ainda. Ajudar mais ainda? Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro, assim você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima vai estar dando aquela força pro canal Galeria do Meteorito, tá? Richard, a Lua ela barra radiação? Por exemplo, se acontecer ali uma explosão mesmo de radiação durante o eclipse, aconteceu ali uma explosão de radiação no meio do eclipse, exatamente na hora do eclipse, vai barrar essa radiação? A Lua pode nos salvar? A Lua pode nos salvar ou a Lua vai nos trair, né? Especificamente na faixa por onde passa o eclipse, sim, a gente vai ter essa radiação barrada com certeza. Agora, ainda tem toda a superfície da Terra para a radiação passar, né? Aqui eu vou mostrar para vocês novamente, se liga nisso aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o trajeto por onde o eclipse vai passar. Ele não vai estar acontecendo nessa faixa ao mesmo tempo, né? Ele vai estar percorrendo essa faixa, mas, por exemplo, no momento em que o eclipse estiver aqui, ó, bem no Texas, ó, essa vai ser a visão dos observadores do Texas, ó, né? Exatamente assim.
E aí o que acontece? Se nesse exato momento a gente tem uma explosão de radiação, na verdade ela tem que acontecer 8 minutos antes, né? Porque leva mais ou menos uns 8 minutos para chegar até aqui, porque é na velocidade da luz. Aconteceu lá a explosão de radiação e no momento que ela está chegando aqui na Terra, toda essa radiação, esse fluxo de raio-x está chegando aqui na Terra, a região do Texas está eclipsada, né? Então, claro, isso não seria percebida, essa radiação toda não seria percebida especificamente aqui em Dallas, por exemplo, mas em todo o entorno aqui ela já seria percebida, porque a Lua está eclipsando uma parte, especificamente. Então, a gente ainda teria os efeitos dessa explosão de radiação, mas dependendo do momento em que ela acontecer, pode sim eclipsar essa radiação em alguns pontos específicos. E não é só isso, pessoal, não é só isso. Isso que vocês estão vendo, ó, coisas que surgem no céu durante o eclipse também, tá? Aqui a gente consegue ver algumas estrelas, inclusive Regulus. Esse foi o eclipse de 2017 e esse foi um registro que mostra como a gente consegue perceber. E além disso, a gente vai ter outra coisa também, o cometa, né? O cometa 12P Pons-Brooks. Richard, devemos correr para as montanhas para ver o cometa durante o eclipse, né? Que visão magnífica vai ser essa? Aí que tá, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, a gente conseguiria, talvez, numa fotografia de longa exposição. Talvez, tá? Na verdade, vai ser mais ou menos isso que a gente vai ter. Vai ser mais ou menos esse céu que a gente vai ter durante o eclipse, né? Então aqui tá o Sol sendo eclipsado. Aqui a gente tem alguns planetas, ó, os planetas que vão estar no céu e que a gente vai conseguir observar durante o eclipse. Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. E algumas estrelas ali também, né? Da constelação de Órion. Betelgeuse, Rigel, a estrela Aldebaran também aqui da constelação de Touro, Capela também. Então, alguns objetos muito brilhantes, eles vão conseguir ser vistos durante o eclipse, porque o Sol vai estar eclipsado. Claro, não é exatamente como uma noite, o breu da noite, não. É como o início de um entardecer. Então, algumas estrelas, alguns objetos mais brilhantes a gente já consegue observar. E o cometa 12P Pons-Brooks, pessoal, ele está chamando atenção, só que ele está muito perto do Sol já, né? Só que, durante o eclipse, a gente pode ter a chance de conseguir observar esse cometa. E isso que vocês estão vendo é mais ou menos como deve ser o momento do eclipse, ó. Aqui vai estar o Sol sendo eclipsado, né? Aqui, ó, perto do Sol, pessoal, vocês vão ver o planeta Júpiter, tá? Ele vai se mostrar como uma estrela. Vai parecer uma estrela, só que não, é o planeta Júpiter, tá? E ali bem pertinho de Júpiter, apenas 6 graus de Júpiter, ou seja, o dedo mindinho aqui, se você esticar, ó, ele equivale a 6 graus no céu. Então, com os 6 dedos mindinhos separados de Júpiter, vai estar o cometa 12P Pons-Brooks. Então, talvez seja mais ou menos essa visão que a gente tenha. A gente vai ter imagens como essa, provavelmente, ou parecidas com essa, depois que o eclipse passar. Por quê? Vai ter que ser feito um processamento, alguma coisa assim. Mas, claro, a gente vai ter uma visão também do cometa. Ah, Richard, vai ser a olho nu só de olhar para o céu? Não se sabe exatamente, tá? Tem uma grande chance de ser a olho nu, mas meio que na hora que a gente vai saber se vai ou não ser visível a olho nu. Mas é melhor no que não seja olhar sem proteção nenhuma. De qualquer forma, é bom você estar usando, né, mesmo durante o ápice do eclipse, o óculos, né? Então, de qualquer forma, seria complicado. Claro, naquele momento de ápice tem gente que tira o óculos do eclipse e observa o céu. Dá pra fazer isso? Até dá. Só que aí você tem um risco de, sei lá, naquele momento que você tirou o óculos, a Lua começar a sair da frente do Sol e isso acaba ofuscando sua visão e pode te causar problemas de visão, né? Então, eu não arriscaria. De qualquer forma... Observe com moderação. Observe com moderação, tenha cuidado, bom senso para fazer essa observação, mas tem uma chance da gente conseguir ver isso também. E com certeza vão surgir fotos parecidas com essa, se prepare. Então, quem quiser, né, ter a chance de observar aí as proeminências solares, né, toda essa atmosfera do Sol tempestuosa durante o seu máximo de atividade do ciclo solar 25, observe. E a gente tem pouco tempo, né? O eclipse ele vai durar mais ou menos uns 4 minutos aí, né? Então, tenham atenção nesse momento. E muito cuidado também na observação. Usa o óculos de eclipse. Não tem? Compra o vidro de máscara de solda número 14. Richard, existe algum risco fora esse da visão, né? Tem o condado de Lorain, pessoal, lá em Ohio, nos Estados Unidos, além de outros lugares lá dos Estados Unidos, que estão alertando as pessoas, os moradores, a fazer estoque de alimentos, coisas desse tipo, né? Não colocar combustível no carro nesse dia, tentar evitar compromissos nesse dia. E aí, isso foi divulgado... Eles disseram não corram para as montanhas. Não corram para as montanhas.
E aí isso acaba sendo divulgado de uma forma assim, ó, meio apocalíptica, né? Alguma coisa vai acontecer no dia do eclipse porque estão falando pra tomar cuidado, pra não sair, pra não pegar a estrada, etc. Na verdade, pessoal, o real motivo é porque vai ter muitos turistas na região. Então, tá sendo esperado aí milhares e milhares de pessoas em cidades pequenas que não tem estrutura pra isso. É tipo o Brasil, né? Não tem estrutura, o pessoal brinca. Aquele meme. Não temos estrutura pra tal então, evento. Quando tem aqueles feriadão, todo mundo vai pra praia, acaba a água, acaba a força. Mais ou menos isso que vai acontecer. Eu falei sobre isso no vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima, tá? O único real perigo mesmo é para sua visão se você não usar um óculos de eclipse ou um vidro de máscara de soldador. Richard, vai ter eclipse no Brasil nesse dia 8 de abril? No Brasil, pessoal, nem parcial, tá? A gente vai ter outros eclipses aí mais pra frente, parciais ou não, mas esse do dia 8 de abril agora de 2024 não vai ser visível do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Não deixa de usar óculos de proteção, porque pode te prejudicar pro resto da sua vida. Então curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa nos comentários a sua opinião.